Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. A paz, queridos. Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos abençoe, abençoando a nossa cidade, a nossa região toda. Nós estamos no nosso programa Escalando Montanhas. Nós estamos meditando em João no capítulo 20, que vai falar sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Vamos meditar um pouquinho. Olha como começa o versículo 1 do capítulo 20. No primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. É assim que começa. No primeiro dia da semana. Essa é a razão pela qual, para nós, o primeiro dia da semana é o dia mais importante. É o dia mais importante. Porque nós sabemos que foi no primeiro dia da semana que ele ressuscitou. É o dia mais importante. Porque se ele tivesse se mantido morto, todos os líderes estão mortos. Todos. Não há um que ressuscitou. Nem homem, nem mulher. Só Jesus. Aliás, houve uma discussão entre dois homens. Essa discussão foi assim: um cristão e um muçulmano. E o muçulmano disse para o cristão: vocês adoram um Messias, vocês não sabem nem onde que ele foi sepultado, vocês falam lá em Jerusalém, que é naquele sepulcro, mas você não tem certeza disso. E não tem mesmo. Quem vai em Jerusalém fala assim: foi nesse lugar aqui que Jesus foi sepultado. Ninguém tem certeza. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Não tem uma marca para dizer é aqui mesmo, foi aqui mesmo. Não tem. De fato, não se sabe. Todo mundo diz, é aqui. Todo mundo vai lá, tira uma foto. Eu estou no sepulcro onde Jesus foi sepultado. Mas não tem certeza. Não tem mesmo. Aí o muçulmano diz para o cristão: vocês não têm certeza nem onde é o túmulo do seu Messias. Vocês não sabem nada. Nós não. O muçulmano falando. Nós não. Nós sabemos aonde Maomé foi sepultado. Inclusive os ossos dele estão ali. Os ossos de Maomé estão ali. Aí o cristão falou assim: amigo, essa é a grande diferença mesmo. Essa é a grande diferença mesmo. Porque nós adoramos o Messias vivo, que ressuscitou. Você adora um Messias morto. Ele está morto. Vocês frequentam o túmulo dele, os ossos dele estão ali. Os ossos dele estão ali. Ele está morto. O meu Messias, o meu Salvador, Jesus, não está morto, ressuscitou. O corpo dele não está na cruz mais, a cruz está vazia. Eu não carrego uma cruz no peito com ele pendurado, está vazia. Entende? Aí o muçulmano teve que calar a boca, porque de fato o Messias dele está morto. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então esse dia se tornou o dia dos cristãos. O cristão separou esse dia para o dia de culto a Deus.
porque foi o dia que marcava a ressurreição de Jesus. Todas as vezes que fala que Jesus apareceu e que fala o dia, sempre diz que era o primeiro dia da semana. Ele pode ter aparecido outros dias, mas não relata que dia foi. Mas quando relata, sempre fala que era o primeiro dia da semana. Ficou separado para a igreja o primeiro dia da semana. Se alguém guarda outro dia, eu não me escandalizo, guarda o dia que quiser. Isso não tem importância. Não é isso que salva ninguém. O Salvador tem nome, chama Jesus. Ele é o Salvador. Mas nós guardamos esse dia, separamos esse dia para o culto, para as coisas de Deus, né? Tá bom, então vou ler capítulo 20, versículo número 1, siga comigo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não o encontrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Tá bom, aqui está a narração do acontecido. Um discípulo correu, o outro correu atrás, mas foi mais rápido. Por que essa história de que um foi mais rápido, chegou primeiro, o outro entrou primeiro? Você sabe por que isso? Tem uma ideia? Isso tem alguma coisa a ver? Eu quero te dizer uma coisa. Todos os cientistas do mundo juntos não conseguem desmentir a Bíblia, justamente por causa de coisas assim. Quem inventa história, conta uma história inventada com o propósito de enganar os outros, não é assim que eles escrevem. Não é assim. Sabe, isso aqui é de gente que estava lá. Isso é de gente que testemunhou. Essa história aqui não é uma historieta inventada. O americano inventou, inclusive, porque para nós história é com H. O americano inventou uma palavra parecida, sem o H e não com I, mas com E, história. Que é um conto de fadas é uma história. O americano inventou isso. Eles acham que a Bíblia é uma história. É uma coisa inventada, mas a coisa do Espírito Santo é tão bem feita, tão real, tão fantástica, que ele coloca essas coisas aqui, e você diz, mas parece brincadeira de dois homens. Essa mulher diz, tiraram meu Senhor, tiraram ele daqui. Porque eles não tinham compreendido que era necessário que ele ressuscitasse. Isso os discípulos não haviam compreendido. Sabe, não é uma história forjada. Está relatando os acontecimentos como eles se deram. Nós não acreditamos em história da carochinha, em histórias. Nós acreditamos em fatos, coisas ocorridas. Aliás, hoje o Espírito Santo fala com a gente de uma forma completa. Completa. Quem não conhece o Espírito Santo, é claro que não precisa nem de acreditar, porque ele não vai acreditar mesmo. Ele acha que tudo é fantasia. Então ele não busca. Porque só acha quem busca. Só encontra quem bate. O outro não, né? Tá bom. Vamos voltar aqui. No versículo 2, então, aquela mulher
ela correu, foi conversar com Simão Pedro e com outro discípulo, acredito que seria João, né? O próprio João. E a mulher diz: olha, eu fui lá agora, antes do sol nascer, eu estive lá e ele não está mais lá, e a pedra foi retirada, tiraram o corpo dele. O corpo dele não está mais lá. E Pedro saiu correndo, o outro discípulo saiu correndo, e um passou na frente do outro, um entrou primeiro do que o outro depois entrou também, e viu que de um lado estava o lençol, do outro lado estava aquele pano que estava na cabeça, separados, e a pedra revolvida. Ele diz que, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro, porque ele tinha que se abaixar para entrar. Por isso que fala, você nota, é claro demais, ele tinha que se abaixar para entrar, não entrava em pé, o sepulcro não era tão alto. Versículo 9: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Não tinham. Isso se refere a Pedro, queridos, se refere a João, se refere aos cristãos, aos crentes daquela época. Então hoje, quando alguém diz para você: eu não creio, às vezes você diz: você é um incrédulo. Não diga isso. Ele não crê porque ele não foi revelado a ele. Ele está com a mente natural, entende? Na mente natural você não consegue compreender as coisas do Espírito. Com a mente natural você consegue entender as 4 operações da matemática, você consegue compreender algumas regras do português, você consegue aprender uma outra língua como o inglês, o espanhol, consegue fazer negócios, comprar, vender, mas as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então eles não haviam compreendido as Escrituras. As Escrituras estavam ocultas. Eles liam, mas eles não tinham aquela compreensão, aquele discernimento. Não tinham. Se diz: mas eles não tinham recebido o Espírito Santo, eles não expulsavam demônios, eles não curavam doentes, eles não faziam tantas coisas. Então, a revelação é progressiva. Aos poucos nós vamos conhecendo a Deus. Sabe, você não pode exigir que uma criança de 12 anos, de 8 anos, conheça a Deus profundamente, uma pessoa com 30 anos. Quantas pessoas, quando tem um baque na família, uma morte, desistem de tudo, desistem até da vida, e mesmo sendo cristãos, e até buscando a Deus, não estão preparados para enfrentar dificuldades. Mas eles vão um dia chegar num ponto de que vão ser fortes também. Eles vão chegar num ponto de que terão fortaleza espiritual para vencer o diabo, vencer as provações dessa terra. Quantas pessoas procuram a gente em desespero, um desespero total, completo, não sabe o que fazer. E às vezes a gente pode ajudar, mas espiritualmente, orando pela pessoa, acalmando o coração da pessoa. Porque aquela pessoa não compreende a Escritura. Ela não compreende, não tem compreensão da Escritura Sagrada. Como que ela poderá entender os acontecimentos da sua vida? Quando a gente olha para trás e diz: por que eu não vi aquilo? Nossa, por que eu não fiz aquilo? Mas quando você estava olhando para frente, no amanhã você não conseguia discernir. Agora passou, é fácil. Quando você está passando, você não consegue ver também, porque a batalha é tão grande que você não tem tempo de raciocinar. Depois que passa, você diz: que pena que eu fiz assim, por que eu não fiz diferente? Por isso que quando a gente fala de Jesus, a gente diz: amigo, hoje é dia, querido. Abra o coração agora, querido. A gente fala isso. Porque você não sabe se amanhã vai ser tarde, você não sabe o amanhã. É hoje que é o dia, hoje é o momento seu. Você está vivo, você pode tomar uma decisão, você pode abrir o coração, deixar o Espírito Santo entrar na sua vida e transformar você.
Porque amanhã a gente não sabe o que será. O amanhã é desconhecido para nós, não para Deus. Deus já esteve no amanhã, Deus esteve lá, Ele conhece lá, Ele fez o amanhã, está pronto. Ele sabe o que vai acontecer comigo, porque Ele providenciou para mim, mas eu não sei. Então eu preciso aproveitar o que Deus está falando agora. Então eu volto aqui à questão, eles não entendiam as Escrituras, mas no amanhã eles vão entender. No amanhã eles estarão completamente abertos, o Espírito Santo vai trabalhar na vida deles. Eu quero te dizer, hoje, Jesus está te chamando. Hoje, nesse momento que você me escuta. Você diz, mas não está te chamando também? Claro. Ele me chama e diz, você me segue constantemente, viu? Você não sai de perto de mim, viu? Eu quero que você ande na minha sombra, viu? Ele fala isso para mim constantemente. E às vezes a gente tem vontade de sair da sombra dele e fica descoberto. Mas ele está te chamando para vir a ele agora. Você tem resistido por quê? Você diz, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu isso, aquilo. Amigo, hoje é dia, amigo. Hoje é o momento. Esse momento é propício demais, é muito oportuno, é maravilhoso. Aproveite. Posso fazer a oração com você? Deus, eu oro e abençoo a vida desse homem, dessa mulher e dessa família inteira. Porque eles estão precisando tomar uma decisão maior, uma decisão mais definitiva a respeito de Jesus. Eu oro por eles, Senhor, agora, porque eu sei que o Senhor está trabalhando nesse coração e o amor do Senhor está sendo derramado nessa vida. Obrigado por isso, Senhor. Recebe essa oração que eu te ofereço, em nome de Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos, segurando estará. Meu amigo que se acha